Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Silvano e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula da série Estudando Romanos. Essa é a terceira parte da lição 18 que estamos estudando. E a mesma faz parte do capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Romanos. Nessa videoaula de hoje, continuaremos a analisar o capítulo de número 6 a partir do esboço que já traçamos em aula anterior. Caso necessite, reveja a aula 18 para ver o esboço de que falamos. Mas hoje nós vamos trabalhar os pontos 2, 3 e 4 desse esboço. São eles: a prova da liberdade, vitória sobre o pecado e não seja leviano com a graça. O estudo de hoje ele é importante porque traz um despertar para as nossas consciências sobre a necessidade de ficarmos bem longe do pecado. Na aula passada vimos que o crente salvo em Jesus não pode se dar ao luxo de pecar só porque a graça prevalece sobre ele. E na aula de hoje aprenderemos a desfrutar abundantemente da graça, nos afastando prudentemente do pecado, mergulhados em Cristo Jesus. É o que Paulo vai considerar a partir dos versículos 5 até o 23. Comecemos pelos versículos de 5 a 11, que relata a nossa união com Cristo. O versículo 5 diz: Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E William Hendricks, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: se já nos tornamos unidos com Cristo numa morte como a sua, de modo que sua morte ocasionou nossa morte de um viver constantemente em pecado, certamente também estaremos unidos com Ele numa ressurreição como a sua. Ou seja, nossa ressurreição espiritual, nosso andar em novidade de vida. E o pastor Ari Veloso, interpretando os versículos 6 e 7, diz que Paulo está nos dizendo claramente que, ao invés de mergulhar no pecado e ficar brincando de nadar para lá e para cá nele, a fim de que a graça aumente, devemos ter em mente que isso destruiria o próprio propósito da nossa vida. Vejamos os versículos citados. O versículo 5 diz: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. William Hendricks, comentando esse versículo, ele diz: se já nos tornamos unidos com Cristo numa morte como a sua, de modo que sua morte ocasionou nossa morte de um viver constantemente em pecado, certamente também estaremos unidos com Ele numa ressurreição como a sua. Ou seja, nossa ressurreição espiritual, nosso andar em novidade de vida. E o pastor Ari Veloso, interpretando os versículos 6 e 7, diz que Paulo está nos dizendo claramente que, ao invés de mergulhar no pecado e ficar brincando de nadar para lá e para cá nele, a fim de que a graça aumente, devemos ter em mente que isso destruiria o próprio propósito de nossa vida como crentes. Vejamos os versículos citados. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6 ao 7. Vocês percebem que estamos falando de nossa ressurreição com Cristo? Observemos então os versículos de 8 a 10. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Weber comenta: quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, ressuscitamos em uma nova vida com Ele. Essa é a nossa nova posição em Cristo. Ele não apenas morreu pelo pecado, mas também para o pecado.
isto é, quebrou o poder do pecado e destruiu a velha natureza. Sabemos que a velha natureza ainda está lá, mas a cruz de Cristo tirou o seu poder, pois morremos com Cristo em tudo que se refere à velha vida. E agora, o que você vai dizer? Precisamos pensar, isso é sério, você já morreu. E aí posso quase escutar Paulo gritando aos meus ouvidos: pare de coroar o pecado como rei de sua vida. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Assim, nós que conhecemos a verdade e a reconhecemos, não podemos deixar que o velho homem nos domine. E para isso, é necessário que comecemos a nos oferecer a Deus, conforme sugere o versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Já vimos em outras lições que o andar em novidade de vida significa total dedicação a Deus, dos dons, talentos, dos nossos membros ao corpo para a glória dele. É lição de casa para mim e para você, nunca se esquecer que o pecado já perdeu o domínio sobre nós. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Morte para o pecado é a separação do poder do pecado em nossas vidas, resultando numa vida de vitória. E aí chegamos ao ponto onde o apóstolo Paulo vai nos dizer: não seja leviano com a graça, porque o pecado escraviza. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Geoffrey B. Wilson, num comentário, diz o seguinte: como Paulo sabe que este ensino espiritual pode ser distorcido por uma lógica cega, ele agora volta a considerar a pergunta levantada no versículo 1 sob um novo ponto de vista. Aqui, a remoção dos limites da lei poderia ser interpretada como uma licença para pecar, e novamente esta ideia é sumariamente rejeitada, porque o pecado leva à morte. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações, diz Paulo. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte, mas a obediência traz vida eterna. De acordo com os versículos 22 a 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o pecador tem conquistado como pagamento por seu pecado é a morte em todas as suas formas, física, espiritual e eterna. No que se refere à vida eterna, ela é um dom, um presente inteiramente gratuito. É isso mesmo, ela foi comprada, não pelo pecador, mas por Cristo Jesus para o pecador. Ora, então por que continuamos pecando se estamos mortos para o pecado? Por que oferecemos nosso corpo ao pecado ao invés de ofertá-lo a Deus? Você já parou para pensar quais são os membros do seu corpo que têm sido oferecidos ao pecado? Talvez a língua, ou a mente, possivelmente as mãos, quem sabe até os órgãos sexuais, ou o coração que já se encontra amargurado. Essa lição é uma chamada para a santificação. Percebeu isso? E é isso que aprendemos com a lição de hoje.
Afinal, estamos unidos em Cristo e é por isso que podemos obter vitória sobre o pecado. E o mais importante ainda, jamais devemos ser levianos com a graça. Jamais. Bom, eu fico por aqui. E se você gostou dessa aula, já sabe, compartilhe, comente, deixe seu joinha. Fazendo isso, você me ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Pessoas que eu não conheço, mas que você e Deus conhecem. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.